Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, paz, saúde e alegria para você, a alegria de Deus. Jesus, certa ocasião, ele disse para os seus discípulos que a minha alegria seja completa em vocês. É o que eu desejo para você, meu querido e minha querida, que me ouve logo pela manhã. Então, se você já está me escutando logo pela manhã, talvez pode ser 7h30 da manhã, 8 da manhã, talvez 8h30, não sei, ou em outro horário, mas se você me ouve logo pela manhã, aproveita bem esse dia, porque eu creio que vai ser um dia sensacional, vai ser um dia maravilhoso. Que Deus te proteja, Deus te livre de todo mal, e vamos aqui para mais uma pérola de sabedoria que estamos falando aqui esses dias, e vamos continuar mais alguns dias aí no livro de Salmos. Então aproveite para ler a Bíblia e leia os Salmos, que você vai aprender muito e vai fortalecer a sua fé. Se você quer nos acompanhar no Instagram, eu divulgo aqui, Agindo Deus, quem impedirá, no Insta. Você tem o Insta aí? O Instagram? Tem? Então segue a gente lá, gente, no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá. Tá bom, gente? Vamos então para o Salmo de número 13. Eu separei o Salmo 13, Salmo também de Davi. Esse Salmo aqui, na realidade, ele é uma oração de fé que o cristão faz a Deus. Esse texto, ou esse Salmo 13, a gente percebe aqui que apesar da perseguição, oposição e circunstâncias difíceis, o povo de Deus pode se deleitar em sua graça e proteção. Esse salmo, também escrito por Davi, o rei Davi, de acordo com o seu título, parece que esse Salmo 13 era usado no louvor público de Israel, pois ele foi direcionado também ao cantor Mor, que provavelmente um tipo de ministro da música em Israel. Eu estava observando aqui que, de acordo com a argumentação de Davi, evidentemente ele escreveu esse salmo em algum momento difícil de sua vida. Dizem os estudiosos, e os estudiosos defendem que se a referência aos adversários no Salmo 13 for tomada de forma literal, então é possível que o salmista estivesse num contexto de guerra ou de conspiração contra a sua vida. Você está tendo esse sentimento, ouvinte? Que você está vivendo um conflito de uma guerra interior? Ou um conflito, ou parece que algo conspira contra você? Preste atenção nessas pérolas que vai te ajudar a vencer essa situação. Por quê? Em momentos assim, era relativamente frequentes na vida de Davi, porque ele era um rei, né? Então, se esse for o caso, né, de estar tendo essa guerra ou um contexto de conspiração contra a vida dele, nesse caso não é possível determinar algum episódio específico em que o salmista escreveu esse salmo. Alguns sugerem que talvez isso possa ter ocorrido durante o tempo em que o rei Saul o perseguiu. Contudo, isso aqui pode ser uma mera especulação. Agora, eu separei aqui três divisões aqui, três itens interessantes do Salmo número 13. Primeiro, as expressões de desespero. Depois vem as expressões de alegria e confiança pelo livramento do Senhor. O Salmo 13 começa com uma pergunta do salmista a Deus. Ele diz assim: até quando, Senhor? Está escrito, Salmo 13, verso 1. Até quando, Senhor? Em outra Bíblia está escrito assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Olha, ele fala como se Deus esqueceu dele. Esqueceu dele, olha que interessante. Agora, preste atenção. O salmista repete essa pergunta outras 3 vezes, gente, nesse mesmo salmo. E é um salmo curto, hein? Tem 6 versículos aqui, ele repete 3 vezes. Interessante isso aqui, né? Essa pergunta expressa de forma clara a agitação de Davi diante da realidade que ele estava enfrentando. Ele estava angustiado e, do ponto de vista humano, o salmista se sentia sozinho e até impotente de agir frente à oposição de seus adversários. Faço uma pergunta para você, ouvinte. Você está se sentindo assim? Parece que sozinho,
impotente para agir frente à oposição de situações, de problemas? Vamos crer, baseado na palavra de hoje e na oração no final dessa reflexão, Deus vai te dar graça e você vai vencer essa situação. Mesmo Davi venceu, você pode vencer também se você confia em Deus, como Davi confiou. Agora, mesmo homens piedosos, diante de certas circunstâncias, podem se sentir ignorados por Deus. Isso faz parte da fraqueza humana que muitas vezes tende, a dar lugar ao pessimismo em vez da esperança. Davi se sentia assim, desprezado pelo Senhor. A prova disso é que sua maior preocupação não era o movimento de seus adversários, mas o silêncio de Deus. Por isso, a insistente pergunta: até quando, Senhor? Salmo 13, no verso 1 e 2 está escrito isso. Até quando? Você já fez essa oração? E está pensando, Senhor, até quando? O que está acontecendo? Por que esse silêncio, Dizem, que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando, Está em silêncio, Ele está preparando algo. Não que Ele não sabe o que fazer, pelo contrário. Se Deus permite que a gente passe por esse momento assim que parece que estamos sós, é para a gente continuar dependendo de Deus. Porque Deus está no controle de tudo, minha gente, e Deus agirá nessa causa aí que você está enfrentando. Muitas vezes nos sentimos assim e tomamos em nossas orações essa mesma pergunta do salmista. Na verdade, não há problema em perguntarmos ao nosso Deus: até quando, Senhor? Inclusive, essa é uma pergunta, gente, feita até mesmo pelos mártires no céu, diz aqui em Apocalipse 6, verso 10. Agora, essa pergunta, ela precisa nos conduzir a uma experiência de confiança no Senhor. Se por um lado ela é a expressão da nossa inquietude, por outro lado, deve expressar a certeza de que estamos recorrendo àquele que governa todas as coisas e faz com que tudo coopere para o bem dos que amam a Deus. Aleluia! Glória a Deus, gente? E é nesse sentido, meus queridos, que o salmista Davi pergunta a Deus: até quando, Senhor? E ele faz 3 pedidos. Primeiro, ele pede que o Senhor se atente para ele. O salmista queria ser contemplado por Deus. E em seguida, ele pede que o Senhor o responda. Davi queria ser encorajado por Deus. E depois, Davi pede que o Senhor ilumine os seus olhos. Ele queria o vigor do Senhor em sua vida. Davi queria que Deus renovasse o brilho da vida em seus olhos. Ele queria forças para não sucumbir à morte. Caso contrário, sua derrota seria o motivo da alegria de seus adversários. Mas, meus amados e queridos, você está entendendo o que Deus está falando? Você tem gostado dessas reflexões no livro de Salmos? Então comenta aí. Você que está me ouvindo pelo canal no YouTube, faça os seus comentários. Você que me ouve pelo nosso Spotify ou outra que você estiver me ouvindo, manda pra gente. Lá no Spotify nós temos o nosso WhatsApp. Dá uma olhadinha lá, você que ouve pelo Spotify, tem o nosso WhatsApp lá, o 41 99615 5162. Manda um recadinho pra gente, compartilha o que Deus está falando com você. Tem alguma bênção para contar? Compartilha com a gente, para que a gente possa anunciar aqui as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, nos ouvindo aqui com essas reflexões. E por último, Davi, ele faz aqui algumas expressões de alegria, de confiança pelo livramento do Senhor. Aleluia! E é justamente nos 2 versos finais do Salmo 13, Davi muda completamente o seu discurso. Ele vai do desespero das circunstâncias da vida para a alegria que há no conforto do livramento de Deus. Por isso ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmo 13, 5 e 6. Ao declarar, no tocante a mim, confio na tua graça, o salmista aplica, sabe o quê? A linguagem da aliança. Ele se refere ao amor gracioso com que Deus se relaciona com o seu povo escolhido. Isso explica a sequência da declaração de Davi: regozije-se o meu coração na tua
salvação. Nesse ponto aqui, é interessante que há um contraste muito nítido entre a celebração de seus inimigos e sua própria celebração. A queda do salmista era um motivo de alegria para os seus adversários. Eles esperavam que o salmista vacilasse para que pudessem se alegrar, mas o salmista confronta essa expectativa sinistra, afirmando que o livramento que vem do Senhor é o seu motivo de alegria. A salvação divina frustra a expectativa maligna que espera pela destruição dos filhos de Deus. Meus amados, é nesse louvor final aqui, o salmista também dá uma aula sobre como o cristão deve clamar a Deus. Sim, repetidas vezes ele clamou a Deus dizendo: até quando, Senhor? Mas os seus questionamentos não o impediram de contemplar a realidade do livramento divino, de confiar na maravilhosa graça de Deus, de reconhecer o quão generoso Deus é com os seus filhos. Aleluia! E aqui a gente vê então, nós cristãos devemos dar graças em tudo, até mesmo pelos momentos difíceis, pois embora esses momentos sejam dolorosos, Deus continua assentado sobre o seu trono, governando todas as coisas e cuidando providencialmente do seu povo. Você crê? Então diga amém. Tome posse dessa palavra, leia a palavra de Deus, leia os salmos e continue nos acompanhando aqui com as nossas reflexões, nossas pérolas de sabedoria que tem abençoado milhares de pessoas. E eu quero encerrar com a oração. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa semana sensacional, que estamos recebendo esses ensinamentos, essas pérolas de sabedoria que tem nos dado fé, coragem, força e saber que o Senhor cuida de nós em cada detalhe e que o Senhor nos livra de todo mal. Senhor, eu oro pedindo a bênção para todos os ouvintes, todos que nos ouvem pelo rádio, pelo canal do YouTube, pelas plataformas digitais, ou seja, a maneira que nós estamos chegando a essa pessoa, esse canal, que essa pessoa está me ouvindo, é um sinal que ela está conectada com o canal certo, com a emissora certa, com o ministério Agindo Deus Quem Impedirá. E eu creio que o Senhor está agindo e milagres extraordinários estão acontecendo no dia de hoje. Eu repreendo agora as doenças, enfermidades, depressão, tristeza, ansiedade, medo, insegurança, tudo que é mal, bata em retirada agora, em o nome de Jesus. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Senhor, abençoa também aqueles que são semeadores financeiros, que têm semeado a sua semente financeira, o seu tijolinho da fé no nosso ministério. E que o Senhor possa hoje, Pai, levantar homens de fé, mulheres de fé, para também nos ajudar nessa missão de pregar o Evangelho. Assim nós oramos e já te agradecemos por essa semana maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos e queridas, quero convidar vocês para esse domingo agora, dia 10, é isso mesmo, é domingo agora, minha gente, dia 10 de novembro, às 9h30 da manhã. Vem com a gente em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Venha com a sua família, 10 de novembro, 9h30 da manhã. Mais informações, vai no nosso Instagram. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.